Eu estou com a minha Bíblia aberta no Evangelho de São Lucas, capítulo de número 7. Vamos estar lendo o verso de número 11 até o verso de número 15. A palavra de Deus, ela nos revela um texto com o título O Filho da Viúva de Naim. No verso de número 11, diz a palavra do Senhor: E aconteceu pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e o entregou à sua mãe. Esta palavra, eu quero estar ministrando ela sobre um título e tema: Esperança Viva. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que existe uma esperança ao nosso coração, que ao tempo determinado de Deus, ela é concluída com uma sua vitória que é entregue em nossas mãos. Quando eu olho para a palavra de Deus nesse texto bíblico, das Santas Páginas Seletivas, nós vemos a história da viúva, a qual tinha o seu filho, a viúva de Naim, em que a Bíblia diz que esta mulher, por uma situação da vida, por uma situação que ocorria sobre a trajetória dela em sua vida, ela passava por uma situação muito difícil, ela passava por uma situação de perda. Diz a palavra de Deus que após Jesus ter feito um grande milagre na vida do servo do centurião, ele tomou-se alguns dos seus discípulos e começou a caminhar para a cidade de Naim. E com ele também ia uma grande multidão o acompanhando. E diz a palavra que nós lemos no Evangelho de São Lucas, capítulo 7, no versículo 11 a seguir, que Jesus estava caminhando para ressuscitar uma esperança viva, que era o filho da viúva de Naim, aonde a Bíblia nos descreve que esta mulher havia passado por uma decadência com a perca do seu esposo, e ela havia passado por uma situação onde revela a palavra de Deus que ela já vinha de um sofrimento lá atrás, e ela não esperava estar acontecendo isso novamente com a vida do seu filho. Muitas das coisas que vem acontecendo e que acontecem na nossa vida, nós não entendemos o porquê, mas nós entendemos que precisa ser manifestado a glória de Deus sobre a nossa vida, como estava acontecendo com a vida desta mulher, a viúva de Naim. Jesus, ele começa a caminhar para a cidade de Naim. Jesus nunca havia entrado nesta cidade, Jesus nunca havia feito algum milagre nesta cidade, Jesus nunca havia realizado algo nesta cidade, porque Jesus nunca andou por ela. Mas quando é o momento certo, a hora certa do Senhor Jesus Cristo realizar o seu milagre, Jesus, ele realiza da sua forma diferente. Diz a palavra de Deus que uma multidão acompanhava o Senhor Jesus Cristo. E esta multidão que acompanhava o Senhor Jesus Cristo, esta multidão sabia que ele é o dono do milagre, que ele tem o poder da ressurreição. Esta multidão queria receber muitos milagres que poderia o Senhor Jesus ter feito no meio desta multidão, a qual acompanhava ele. Mas a Bíblia diz que o milagre que ia acontecer nesse dia não era nesta multidão que acompanhava o Senhor Jesus Cristo, não era ao meio desta multidão, e sim ao meio de outra multidão que acompanhava um cortejo fúnebre, que era o filho da viúva de Naim. A multidão que ia ser agraciado com o milagre do Senhor Jesus Cristo era a multidão que vinha na cidade de Naim
com um cortejo para colocar alguém e até mesmo enterrar alguém em uma gruta, que era o filho da viúva de Naim. As coisas que havia de acontecer em meio dessas duas multidões, a multidão que acompanhava o Senhor Jesus Cristo, a multidão que acompanhava o cortejo da morte do filho da viúva de Naim, era o grande milagre da ressurreição viva naquele dia. A palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus surpreende. Muitas das vezes ele age de uma forma diferente. Ele surpreende as situações da nossa vida. Talvez esta mulher havia procurado a solução para que o seu filho não viesse a adoecer como havia adoecido e morrido. Talvez ela havia batido em várias portas. Talvez ela havia procurado a solução em vários amigos e até mesmo em vários vizinhos para aquilo que estava para acontecer na vida do seu filho não ocorrer. Mas a Bíblia diz que isto ocorreu para que o Senhor Jesus Cristo pudesse realizar um grande milagre na vida da viúva de Naim, para que toda a multidão que acompanhava o velório, acompanhava o cortejo fúnebre, entendesse que o Senhor Jesus Cristo é a esperança viva no nosso meio. Ele é a esperança viva no meio de todos aqueles que ouvem a palavra dele, de todos aqueles que crê nos mandamentos da sua palavra, de todos aqueles que acreditam que ele é o único verdadeiro, como descreve a palavra dele no Evangelho de São João, capítulo 11, e versículo de número 25. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aquele que acredita no impossível dele, ainda que esteja morto, viverá. A situação desta mulher, a qual ela já havia passado com a morte do seu esposo, estava piorando cada vez mais. A situação dela estava numa decadência. Ela não tinha mais o que fazer. Toda a esperança dela, ela havia depositado na vida deste filho. Toda a esperança a qual ela já não tinha mais o seu esposo, ela havia abraçado este filho. Ela havia depositado sobre aquilo que ela mais amava, que era o seu único filho, aonde adoeceu e veio a morte. Mas quando o trabalhar do Senhor, ele é sobrenatural. Nós entendemos que ele age pela sua grande misericórdia. Quando ele precisa fazer alguma coisa na tua vida, na minha vida, ele precisa mudar a situação da nossa história, ele age de uma forma surpreendente. Jesus, ele começa a caminhar para a cidade de Naim. Quando ele vai se aproximando, diz a palavra do Senhor, está registrado no livro e no Evangelho de São Lucas. O doutor Lucas está dizendo que Jesus, ele começa a caminhar para a cidade de Naim, e quando ele vai se aproximando perto da porta da cidade, ele começa a olhar um grande cortejo, uma grande multidão que acompanhava alguém que havia perdido a sua vida. O seu espírito já estava morto em si, porque não tinha esperança que poderia ressuscitar a vida do filho desta mulher. Mas a palavra do Senhor diz que Jesus começa a observar, e Jesus começa a ver que aquela mulher estava numa situação que ele acompanha a multidão que carregava o filho dela. E diz a palavra do Senhor que ele, acompanhando a multidão, ele toca no esquife e ele diz: menino, levanta. E a palavra de Deus, ela é clara, objetiva, que o grande milagre ia acontecer na vida daquele menino naquele dia, porque o grande milagre estava ali e era o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Muitas das vezes, são várias vezes que Jesus quer abençoar a tua vida. Ele precisa que nós cremos nesta palavra, que nós acreditamos, que nós prosseguimos, tomamos posse da palavra dele, para que nós possamos encontrar a esperança viva, que é o Senhor Jesus Cristo. Jesus toca no esquife, ele diz: menino, levanta. E a Bíblia diz que aquele menino se levantou, o defunto se assentou.
e começou a falar. E diz a palavra do Senhor que então ele pega aquele menino, ele entrega a vitória nas mãos da sua mãe. Esta palavra é para que nós entendamos que várias vezes Jesus vai entregar a vitória nas suas mãos. Jesus vai entregar a vitória nas minhas mãos, para que nós entendamos que ele pode realizar um milagre, como realizou na vida desta mulher viúva. Ele entregou a vitória nas mãos dela. Ele entregou a sua bênção com a ressurreição do seu filho. Isto tem acontecido. Isto vai continuar acontecendo se nós cremos na palavra do Senhor, se nós cremos no Senhor Jesus Cristo como é o único verdadeiro que pode mudar a nossa história. Quando a bênção chegou e aquela multidão observou, todos que estavam ali começaram a olhar e ver a ressurreição daquele menino. A palavra do Senhor diz no verso 16: e todo se apoderou de temor, glorificando a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós. Deus o visitou, este povo. O Senhor Deus visitou a multidão através do Senhor Jesus Cristo, ressuscitando este menino. Visitou aquela mulher viúva de Naim, visitou seu filho, dando a vida e a ressurreição para ele. Aquilo que eles viam, a multidão acompanhava, eles tinham certeza que o Senhor Jesus estava mudando a história. Naquela mulher, naquele dia, naquele momento, naquela hora, porque o Senhor Jesus Cristo, ele muda a história, ele muda situações, ele muda a vida, ele muda causas impossíveis, como aconteceu nessa história bíblica, a história do filho da viúva de Naim, em que Jesus ressuscitou, em que a palavra do Senhor diz que aqui estava uma esperança viva. Assim acontece na nossa vida. Assim ele tem colocado as suas mãos, ele tem mudado o cativeiro, ele tem mudado vida, ele tem estendido as suas mãos para abençoar aqueles que precisam receber a bênção da parte do Senhor. Se ela tivesse, quem sabe, procurado o Senhor Jesus no momento que o seu filho estava adoecendo, antes de vir a morte, se ela tivesse procurado o Senhor Jesus, talvez essa situação já havia sido resolvida. Mas existem momentos que as coisas acontecem para que nós possamos glorificar a Deus, para que as situações da nossa vida possam chegar ao Senhor e nós tomar posse da nossa vitória. É por isso que ela recebeu a vitória dela, porque ela precisava encontrar a solução para a ressurreição do seu filho, que foi o Senhor Jesus Cristo que abençoou naquele dia. Eu quero neste momento dizer que você seja abençoado com esta palavra, com esta mensagem, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Imagine a dor de uma mãe tendo que enterrar o seu único filho. Quantas lágrimas e dor, palavras de lamento, uma multidão olhando o seu sofrimento. A viúva de Naim pensava que era o seu fim, vendo a morte consumir seu coração. Ela não podia imaginar que iria se encontrar na próxima esquina, com o dono da vida, com o dono da vida. A ressurreição está na próxima esquina. Esse encontro irá transformar a sua vida. Jesus Cristo está na cidade ainda, curando, libertando e salvando vidas. E na próxima esquina, esse encontro irá transformar a sua
encontro irá transformar a sua vida. Jesus Cristo está na cidade ainda, curando, libertando e salvando vidas. A ressurreição está na próxima esquina. Esse encontro irá transformar a sua vida. Jesus Cristo está na cidade.